Bom dia, hoje são 21 de dezembro de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Anteontem, sexta-feira, ontem, sexta-feira, eu lancei um vídeo no YouTube mostrando o caso aqui, de um julgamento pelo Poder Judiciário sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, Aqui está a matéria, Mostrei isso aqui em vídeo colocado no YouTube, ontem, sexta-feira, Pois bem, este jornal aqui, que é o Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, esta edição aqui é do dia 18 de dezembro de 2013, 18 de dezembro de 2013. Vou mostrar outra matéria que é anterior a esta aqui. Esta aqui, repito, 18 de dezembro, de 2013. E esta aqui é de dia anterior, é do dia 16 de dezembro de 2013. Ou seja, esta matéria aqui foi publicada no mesmo jornal, Correio Brasiliense, que é o de maior circulação no Distrito Federal. Esta matéria foi publicada 2 dias antes daquela matéria ali sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, E aqui está, Esta matéria aqui é do dia 16 de dezembro de 2013, segunda-feira agora, Segunda-feira passada. Hoje é sábado. Na página 3. E aqui um artigo de primeira categoria de um advogado famoso, O Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista. E o título da matéria dele aqui, como você está vendo aí, é Má fé de pastores religiosos é crime. Aqui está. Vou ler na íntegra o artigo aqui do advogado Euro Bento Maciel Filho, Transcrevi para cá os pontos aqui da matéria, O artigo, má fé de pastores religiosos é crime. Autor, Euro Bento Maciel Filho. Continue, acompanhe aí, Ele é advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela PUC São Paulo e sócio do escritório Eurofilho Advogados Associados. Muito bem, o artigo aqui do Dr. Euro Bento Maciel Filho é um artigo realmente inteligente. E tudo o que ele diz aqui é a pura verdade, que eu sempre venho mostrando aqui em meus vídeos, É a pura verdade. É um homem que mostra aqui que conhece a história do homem, um cara que conhece, tem uma visão científica dos fatos, E aqui ele diz a pura verdade. Vou ler na íntegra. O tempo que eu tenho aqui é pequeno, porque aqui a minha máquina, a filmadora, ela para em 30 minutos. Mas vou ler aqui na íntegra o artigo. E depois, se houver tempo, vou aqui fazer uns esclarecimentos. Se não der, farei em outros vídeos, mostrando aqui alguns trechos. Portanto, vou ler na íntegra o artigo aqui do mestre em Direito Penal pela PUC. PUC significa Pontifícia Universidade Católica. O Euro Bento Maciel Filho é advogado criminalista. Ele fez mestrado em Direito Penal e advoga no escritório Eurofilho Advogados Associados. A matéria publicada aqui, Correio Brasiliense, o jornal de maior circulação no Distrito Federal, a data 16 de dezembro de 2013, segunda-feira passada, na página 3, Muito bem, então vamos aqui. Má fé de pastores religiosos é crime. As religiões são tidas como um bálsamo para suportar os percalços e as angústias da existência e, ao mesmo tempo, buscar um propósito ético-moral para a vida.
Esse é o lado positivo da fé. No reverso da moeda, ao longo da história, as diversas religiões travaram combates ferozes para conquistar poder e glória, além dos corações e mentes dos fiéis. Em várias sociedades, a religião chegou a ser mais importante do que o próprio Estado, até mesmo se confundindo com ele. O resultado foram numerosas perseguições, massacres e guerras sangrentas sob o pretexto da fé. Mesmo hoje, com todo o avanço civilizatório que experimentamos no mundo, ainda existem milhares de fanáticos de todos os credos dispostos a enquadrar ou, de preferência, a eliminar os infiéis. Um personagem é e sempre foi essencial à expansão das religiões, sobretudo do cristianismo, o pregador. Desde os primórdios, é ele quem traduz a mensagem, muitas vezes cifrada, dos textos religiosos para grandes multidões, buscando convertê-las à sua fé. Quando tem êxito e suas igrejas florescem, alguns desses pregadores se aproveitam para acumular privilégios e riquezas. Mas não poucos deles dão exemplos de abnegação e pobreza. O que caracteriza uns e outros, entretanto, é o seu carisma, a sua capacidade de eletrizar as grandes massas. Esse carisma dos pregadores é uma qualidade de liderança, mas também pode representar um risco à sociedade democrática. Temos vários exemplos de manipulação das massas por pregadores inescrupulosos ou simplesmente ensandecidos, cujos resultados foram trágicos, como os suicídios coletivos de comunidades religiosas na Guiana em 1978 e nos Estados Unidos da América do Norte em 1993, ou os ataques terroristas com motivação confessional em várias partes do mundo. No Brasil, o direito penal não tolera um crime cometido por algum suposto motivo religioso. O Estado deve reprimir o crime praticado nessas circunstâncias, da mesma forma e com o mesmo rigor com que reprime o delito cometido em circunstâncias normais. Ora, o Brasil é, por definição constitucional, um país laico, onde vigora a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Talvez por esse motivo, salvo um ou outro serial killer que de tempos em tempos justifica seus atos por desígnios, entre aspas, por desígnios divinos, não costumamos ter muitos problemas com crimes cometidos por motivos religiosos. Mas, recentemente, a imprensa noticiou que uma determinada igreja, a pretexto de angariar fundos para a compra de empresa da mídia televisiva, teria proposto aos seus fiéis, por intermédio de uma carta, que durante os cultos
religiosos se passassem por enfermos curados, ex-drogados e aleijados, para assim conseguir convencer mais pessoas a contribuírem financeiramente. Tal fato, obviamente, não pode ser aceito. Afinal, por mais que as tais contribuições financeiras, entre aspas, àquela igreja, sejam, na maioria das vezes, feitas mediante pequenas doações, é inegável que o conteúdo econômico amealhado com tal prática é extremamente alto, maxime se considerarmos que a igreja em questão possui inúmeros templos em diversos estados. Analisando tal comportamento sob o aspecto eminentemente penal, de forma fria e sem qualquer preocupação religiosa, tal fato, se confirmado, pode efetivamente ser definido como um crime previsto em nossa legislação. Sob um olhar inicial, partindo do princípio de que o teatro, entre aspas, o teatro promovido pelos tais falsos enfermos curados, ex-drogados e aleijados, serviria como meio para incrementar as doações, fica fácil perceber que tudo não passaria de uma grande fraude. Diante de tal hipótese, é muito provável que o leigo, ao menos num primeiro momento, definisse aquela conduta como crime de estelionato, cuja pena de prisão pode variar de 1 a 5 anos de reclusão, além da pena de multa, artigo 171, caput do Código Penal. Lê do engano. O estelionato tem uma característica essencial que o afasta daquela situação fática, qual seja, para que aquele crime se concretize, é preciso que a vítima seja pessoa certa e determinada, vale dizer, pessoa ao menos identificável. Trata-se, o estelionato, de crime contra o patrimônio de pessoas certas e determinadas. Nesse caso, é evidente que o número de vítimas daquele engodo, verdadeiro, entre aspas, teatro, seria extremamente alto, tornando praticamente impossível identificá-las uma a uma. Sendo assim, tal fato, caso a sua prática venha a ser comprovada, não pode ser resolvido pela figura do estelionato. Como o número de vítimas seria indeterminado, a fraude eventualmente perpetrada por pastores e pelos tais falsos, entre aspas, enfermos, ex-drogados e aleijados, cujo fim, na realidade, é o de retirar dinheiro do povo, poderá ser definida como crime previsto na Lei 1521/51, Crimes contra a Economia Popular, mais precisamente na figura típica do artigo 2º, inciso 9, que dispõe o seguinte, inciso 9. São crimes desta natureza obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Aí aqui abre o parênteses, né? Aí vem bolas de neve, cadeias, pichardismo e quaisquer outros equivalentes. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos,
e multa de 2.000 a 50.000 cruzeiros. Cruzeiros aqui porque a lei é de 51. Depois é feita aí a correção, né? O ajustamento. Pois bem, como se vê, as penas previstas naquele artigo, se comparadas com aquelas do estelionato, são qualitativa e quantitativamente menores. Porém, por uma questão de tipicidade, a aplicação do estelionato, como dito, não é a mais adequada. É bom que se diga que não apenas os pastores, mas também os falsos, enfermos, curados, ex-drogados e aleijados, e todos os demais envolvidos, ou seja, todos aqueles que têm ciência da fraude, poderão ser responsabilizados criminalmente nos termos do artigo 2º, inciso 9, da Lei 1521/51. Mas há mais. Além do crime contra a economia popular, os agentes também poderão ser responsabilizados pelo crime de associação criminosa, artigo 288, caput do Código Penal, que substituiu o antigo delito de quadrilha, cuja pena privativa de liberdade pode variar entre 1 a 3 anos de reclusão. Como se vê, embora muitos tenham a igreja ou a religião como puro, entre aspas, negócio, fato é que o abuso da crença alheia, mediante fraudes e simulações, configura crime e pode, de fato, sujeitar seus autores à pena de prisão. Portanto, aqui está o artigo do doutor em Direito Penal, mestre, né? Em Direito Penal, melhor dizendo, mestrado em Direito Penal, Euro Bento Maciel Filho. Aqui está. Má-fé de pastores religiosos é crime. Tudo o que ele escreveu aqui é a pura verdade. Mostrou aqui o mestre Euro Bento, que conhece o direito, que conhece a história do homem na face da terra, que conhece a história das religiões, né? O tempo aqui, ó, quase 20 minutos. Só me restam aí 10. Bom, é o seguinte, foi veiculado aí que uma igreja, os pastores dessa igreja, recomendaram aos fiéis que se passassem por pessoas doentes e curadas graças à intervenção de Deus. Eles pregaram, os pastores dessa igreja pregaram isso aos fiéis, né? Para que os fiéis se passassem ali como curados, né? Pessoas dizendo que eram aleijadas e que foram curadas por Deus, né? Pelo Deus Javé, que foi fabricado pelo povo hebreu e é o mesmo Deus dos cristãos. Então os pastores disseram isso aos fiéis, que eles se passassem por enfermos curados, ex-drogados, ex-aleijados, né, que foram curados por Deus, que eles pregassem isso abertamente diante de todas as pessoas, diante da comunidade, para que as pessoas acreditassem e também viessem para a igreja, porque aí aumentaria a lucratividade da igreja, né? Aí está o fato que foi veiculado. E é sobre este fato aí, esse fato, melhor dizendo, que o mestre aqui em Direito Penal, advogado criminalista, fez o artigo, né? Dizendo que isso aí é crime. E ele explica direitinho, né? Em outros vídeos, eu irei fazer aqui, eu irei fazer aqui comentários sobre alguns trechos. Mas o importante aqui é o seguinte, o advogado Euro Bento, sobre o fato aqui, né, em que líderes religiosos, pastores, incentivam fiéis a se passarem por ex-aleijados, ex-enfermos curados, ex-drogados, etc., para recrutar um maior número de fiéis para a igreja, a fim de aumentar a arrecadação financeira. Ele está dizendo aqui, o doutor Euro Bento, que isso é crime. E aí ele explica, não é crime de estelionato, em que a pena é maior. Nesse caso aí,
não é crime de estelionato, que está previsto no Código Penal. E ele explica por quê. Porque nesse caso aí, como as vítimas são aí pessoas do povo, pessoas não determinadas, não individualizadas, como é uma ação que é ampla para pessoas indeterminadas, então não é caso de estelionato, porque o estelionato ele está ligado a prejuízo que uma pessoa individualmente nominada, nominável com nome, uma pessoa seja ali a vítima. Aí é estelionato. Como é um crime aqui que se amplia para uma comunidade de pessoas, então aí não há que se falar em estelionato. Mas depois eu explico outra coisinha aqui. Muito bem, então, quando esses líderes religiosos incentivam os fiéis a se passarem por enfermos curados, ex-aleijados, etc., eles estão cometendo crime contra a economia popular, que está previsto na Lei 1521/51. Crime contra a economia popular, que é obter ganhos, não é isso? Em cima de pessoas indeterminadas, enganando ali uma coletividade, enganando várias pessoas, não é isso? Crime contra a economia popular. É o que comete aqui, o que cometem os líderes religiosos, e também os fiéis que participam dessa fraude aí, para enganar as pessoas. Ou seja, tanto os pastores, os líderes religiosos, como os fiéis que participam dessa fraude aí, vão responder por crime contra a economia popular, E também vão responder, como bem o diz aqui o mestre em direito penal, também vão responder por outro crime, que é o crime de associação criminosa, quando várias pessoas se reúnem para cometer crimes. Então, quando um líder religioso, um líder, incentiva o povo a simular para a coletividade, para enganar a coletividade, dizendo que foram curados, por Deus, que eram muito doentes e foram curados, que eram aleijados e foram curados, que eram ex-drogados e que foram curados. Quando o pastor diz isso aos fiéis, para eles se passarem por todos esses males, inventando, mentindo, com esse objetivo, com esse ato, conquistarem mais fiéis, aumentando o rendimento da igreja, isso aí, tanto os líderes religiosos como esses fiéis responderão por crimes contra a economia popular e crime de associação criminosa. 2 crimes aqui. E quanto ao estelionato, também isso aí é estelionato, desde que um fiel ali, sentindo-se enganado por qualquer pastor religioso, esse fiel, sentindo-se enganado, de acordo com aquelas promessas vãs, que são promessas vazias, se esse fiel procurar o poder judiciário, aí sim o pastor também será enquadrado pela prática de crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal brasileiro. Se, repito, cada fiel individualizado, cada pessoa sentindo-se prejudicada, sentindo-se enganada por pastores religiosos, cada pessoa dessa, na sua individualidade, com seu nome próprio, for ao Poder Judiciário e ali fazer a comunicação do fato criminoso, aí também os pastores religiosos serão responsabilizados por estelionato. Também, desde que, repito, a pessoa individualizada procure o Poder Judiciário fazendo a reclamação, comunicando ao Poder Judiciário, ao juiz, que ela foi enganada durante vários anos por igreja tal. Aí também o pastor vai responder por estelionato. Agora, o que o mestre aqui diz
é que esse crime aí, em que o pastor diz aos fiéis, para os fiéis se passarem por ex-aleijados, ex-enfermos curados, etc., esse aí, nessa visão, ainda não é estelionato, porque aí vai ser um crime que vai abranger uma coletividade, várias pessoas, mas individualizada a ação, aí sim, o pastor também responderá por estelionato. Agora, no Brasil é assim, o Brasil não é um país sério, né? Crimes e mais crimes são cometidos aí por várias igrejas, né? Pelas religiões. Infelizmente, o Estado, o sistema brasileiro, faz vista grossa, ninguém faz nada, e aí é o problema. Parabéns aqui ao Dr. Euro Bento Maciel Filho, mestre em Direito Penal, com o seu artigo aqui brilhante. Depois voltarei a ele em alguns trechos. Muito obrigado.